E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí. E como a gente já tem a próxima temporada de animes chegando aí, que vai ser agora em julho, eu vou fazer um videozinho mostrando todos os isekais que a gente tem para essa nova temporada, porque tem muita gente que não quer às vezes ficar perdendo tempo olhando aqueles vídeos gigantescos de guia de temporada, que também vai sair aqui no canal, para ver anime de romance, slice of life, de não sei o que. Tem uma galera que só quer ver um isekai. Até porque, querendo ou não, é um dos temas aí mais feitos, mais aguardados e que o pessoal mais gosta. Que, curiosamente, exceto pela temporada anterior, a de abril, essa de agora, ela vai ter o menor número de animes isekais desde o final de 2022. Isso contando as continuações ainda, que nesse caso são só duas. Além disso, durante o vídeo vai ter a informação do dia específico que cada um deles vai lançar. Isso óbvio, se já tiver oficialmente um dia específico, mas em todo caso, pode acontecer dele lançar antes, tá? É normal, eles atropelarem a data de estreia. Iniciando pelas continuações, a gente tem a quarta temporada do Tate no Yusha, que muita gente largou de mão, principalmente por conta da segunda temporada, e eu realmente entendo, mas a terceira temporada deu uma boa melhorada, embora ainda não tenha de fato tirado da lama o anime em si, só que agora nessa quarta temporada deve continuar de onde parou, com um foco especial na Raftalia em uma questão da sua origem. Além disso, vai trazer os novos desafios para o Naofumi e a equipe toda em geral. A gente vai passar por mais momentos de raiva, um personagem ou outro vai ficar enchendo o saco dos nossos protagonistas, e eu espero ainda que tenhamos uma evolução de caráter nos outros três heróis, porque até agora eles só serviram para dar mais problema e trazer mais raiva pra gente. A segunda continuação que a gente tem é um isekai mais basicão, mais clichê, e ele mostrou o ápice das bizarrices desse tema, que é o Jidou Hanbaiki, o anime do cara que vai para um outro mundo como uma máquina de vendas, aquele que você bota uma moedinha e sai um produto. E nada de diferente da grande maioria, falando sobre um cara que sempre foi apaixonado por essas máquinas de venda e depois de um acidente empacota e quando nota, ele se vê reencarnado como uma máquina de vendas. Só que para ele continuar vivo ou funcionando, ele precisa que as pessoas coloquem dinheiro nele e o utilizem. Tudo que eu falar nisso aqui vai ficar meio estranho, né? Mas, em troca, ele tem bebidas, comidas e uma série de coisas que não tem nesse outro mundo. E como não pode andar, porque ele é quase uma geladeira com olhos, temos uma garotinha que o encontra, fica maravilhada com a quantidade de coisas boas que ele tem e o leva de um lado para o outro para o pessoal ir comprando os seus itens e passando por várias situações bem inesperadas. E agora, com a continuação, vai ter novos produtos, novas histórias, aventuras e todo tipo de situação cômica que a primeira já apresentou. Embora esse anime exótico, aqui ele tenha recebido uma nota mediana ali de 6.5 mais ou menos, ele não tem aquela trama profunda, ele não tem cenas de ação incrivelmente belas, nem uma narrativa tão profunda, então ele se vale um pouco mais da diversão mesmo. Agora, nas novas adaptações, a gente tem o Isekai Mokushiroku Noga, ou alguma coisa assim. E tem um pessoal já referenciando ele bastante ao Overlord, porque ele tem um caminho da história ali em comum, onde temos a história de um jovem garoto que faleceu por uma doença e depois reencarnou em um mundo que é muito parecido com o jogo de estratégia que ele mais amava e conhecia pra caramba. A questão é que ele não foi parar nesse outro mundo como um herói tradicional do jogo, mas sim como o líder de uma civilização do mal com esse nome de Minogra, ou alguma coisa assim. E esse império busca sempre a destruição, dominação e conquista de mais terras. Porém, essa civilização já está em ruínas quando ele chega. Ela não é mais próspera e tá toda ferrada. Aí, com a ajuda de outros personagens, como uma guerreira, ele acaba decidindo reconstruir e reerguer esse povo e expandir o seu domínio, enfrentando outras nações. Isso tudo mais puxado para uma parte estratégica, porque mesmo eles tendo uma reputação de sombria, não é uma nação militarmente dominante. É mais com um foco maior em administração interna mesmo, porém, claro, com algumas batalhas. Esse anime vai ser mais mediano, tanto na narrativa quanto questão de qualidade de animação, vai ser um pouquinho mais básico mesmo, porque a gente já sabe que foi adaptado pelo Mahou Filmes. E esse estúdio tem até outros vários isekais muito parecidos, que são medianos, são mais basicões, são legais mesmo assim, mas tem essa qualidade um pouquinho mais inferior.
Um dos que eu tô esperando pra ser uma das grandes surpresas dentro desse tema é o Mizuzokusei no Mahou Tsukai, que mesmo não vindo de um grande estúdio, é um mais ou menos ali que tem obras medianas, eu ainda tô apostando forte que ele possa vir como uma surpresa. Mas eu acho que na real é porque a gente sempre espera que os animes venham simplesmente maravilhosos e bem acima do que a gente esperava. E nessa história temos um garoto que reencarna em um novo mundo e, como ele sempre foi mais introspectivo, acredita que agora vai poder ter a vida pacífica que sempre quis, até porque descobre que ele possui magia de água. Porém, logo descobre que ele está no meio de uma floresta cheia de monstros perigosos que variam de lobos até mesmo dragões, mas ele, com sua magia de água, ainda tem uma habilidade oculta de juventude eterna, o que lhe permite ficar ali por anos e anos, melhorando sua magia a níveis astronômicos, sobrevivendo e crescendo como um dos magos mais poderosos do mundo, mesmo sem saber. Aí temos ao longo do tempo alguns personagens aparecendo e cada encontro ao longo do caminho o empurrando um passo mais perto do auge da magia humana, e um encontro desses o coloca no centro de uma história maior ainda. A única coisa que eu espero é que eles não tenham feito propositalmente nesse PV a qualidade do dragão e da utilização de magia de água dessa maneira maravilhosa, só pra dar um hype a mais ali durante o trailer e chegar na hora do anime e ser uma bagaça. Outra aposta, mas essa pra ser aquela comédia aventuresca, bizarra e com momentos bem absurdos, é o Busamen Gat Fighter. Aqui temos um homem que acabou tendo sua vida destruída injustamente após ser acusado por um crime que não cometeu, e o fez ficar recluso com um receio, meio que horrorizado com as mulheres, já que foi uma que lhe acusou falsamente. Só com isso a gente já consegue entender do que ele foi acusado, né? Até o momento em que ele recebe a oportunidade de ir para outro mundo e, para não ter chances de passar por essa situação de novo, ele decide deixar seus status de aparência no negativo e em troca ainda consegue muito dinheiro e os outros status muito alto, fazendo com que nesse novo mundo ele seja extremamente feio, mas de um nível de Deus absoluto. A questão é que durante as aventuras ele meio que tem uma maldição perante as mulheres, mas também consegue derrotar qualquer um com uma facilidade imensa e de maneiras bem absurdas, dando aquela comédia bizarra junto de um protagonista bem diferente do convencional. E ainda por último, o Onmyo Kaiten Rebirth, que dentre esses novos animes do tema Isekai, provavelmente esse vai ser um dos melhorzinhos, até porque a adaptação dele foi feita pelo mesmo estúdio do Fire Force, Jojo e várias outras obras até bem conhecidas, e a grande maioria delas, ou se não quase todas, ela tem aquela nota acima da média a alta. Então, pelo menos, teremos aqui um anime mediano a bom, a não ser que aconteça alguma desgraça apocalíptica no meio disso. Nessa belezinha, temos a história de um jovem que é um delinquente com cabelo colorido e que passa seus dias brigando e evitando qualquer tipo de amizade. A única pessoa com quem ele tem uma ligação, vamos assim dizer, é uma garota que fica aparecendo nos seus sonhos. No entanto, a vida dele muda drasticamente quando um acidente acidental acaba o transportando para uma cidade como se fosse uma versão futurista da antiga capital japonesa, onde a tecnologia e a magia coexistem. Ao chegar nesse novo mundo, ele encontra a mesma garota, que ele já viu inúmeras vezes nos seus sonhos, mas antes que ele possa entender o que realmente está acontecendo, os dois são atacados por um Oni e acabam falecendo. Para sua surpresa, ele acorda novamente no início do dia nesse novo mundo, e então, percebendo que tem a capacidade de voltar no tempo, acaba se determinando a mudar o destino da garota e desvendar os mistérios desse mundo. Aí ele busca treinar com um lendário usuário de magia, que são conhecidos como Onmyoji, tornando-se um também, e entrando em uma batalha contra esses monstros e outras coisas do mal que ameaçam essa realidade. É isso aí, pessoal, o vídeo acabou ficando bem curtinho, até porque a gente não tem muitos animes nessa nova temporada do tema Isekai, mas espero que tenham curtido e, claro, a gente espera que a maioria deles, se não todos, sejam no mínimo bons. Não esquece de deixar o seu comentário para dizer quais dessas obras você tá mais aguardando, curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!